A herança é um dos temas mais nebulosos das finanças pessoais. Diferente do modelo que conhecemos hoje, onde ela pode ser vista como um ato de generosidade, essa prática surgiu como um pacto entre gerações. Os filhos cuidavam dos pais durante a velhice e, em troca, esperavam receber o patrimônio construído por eles após sua morte. Esse acordo funcionava bem em uma época que a expectativa de vida era baixa e as famílias eram grandes e com filhos numerosos. Mas com a dinâmica atual, será que ainda faz sentido deixar uma herança? Quem vai responder essa pergunta pra gente hoje é o Jurandir Cel, nosso parceiro, que sempre ajuda a esclarecer as nossas apreensões financeiras. E Jurandir, na introdução do episódio, eu citei que a herança é uma prática antiga, uma informação que inclusive eu aprendi lendo um dos seus artigos, né? Explica um pouco melhor pra gente como que surgiu esse costume e o que mudou ao longo das gerações em relação à herança. Bom, se nós pensarmos nos últimos 200 mil anos que o Homo sapiens sapiens está aqui pela Terra, durante a maior parte desse período nós éramos caçadores-coletores. Via de regra, você não acumulava bens, não fazia sentido naquela época você ser dono de terra. Segundo as teorias mais aceitas, cerca de 12 mil anos atrás, lá no Crescente Fértil, começa a surgir a agricultura. E a agricultura, o que aconteceu é que era muito mais difícil você ter um filho como caçador-coletor. A agricultura permitiu que as mulheres tivessem muitos filhos, o que era muito interessante porque elas eram mão de obra para trabalhar na terra. E começa a existir a ideia de propriedade privada da terra inicialmente, ou até dos bens de produção simples agrários. Então, a partir daquele momento, transmitir um patrimônio facilitaria muito a vida dos filhos. E como você falou, nós tínhamos famílias numerosas e poucas pessoas ficavam efetivamente velhas. A maior parte morria relativamente jovem. Então os filhos ganhavam uma herança, às vezes na casa dos 30, 35 anos, certo? E eventualmente tinha que cuidar, 10, 12, 15 filhos, cuidar de um pai e de uma mãe, o que era relativamente simples. O que aconteceu? A partir de um determinado momento nós tivemos uma grande redução do número de filhos por mulher, certo? As famílias ficaram cada vez menos numerosas e nós tivemos cada vez mais pessoas ficando idosas. Então é comum às vezes uma pessoa ir na casa dos 30, 40 anos, ter que cuidar de pai, mãe, sogro, sogra, avô, avó. Então começa a ficar bastante pesado para as novas gerações cuidarem desses idosos. E outra coisa, como os pais morrem mais tarde, os filhos muitas vezes vão receber a herança já num período em que ela não vai ter um impacto muito grande. Por uma coisa é você ter uma herança aos 30 anos, hoje, outra é você ter aos 60, aos 70 anos. Então, tudo isso começou a tirar a importância tão grande que tinha a herança no passado. E talvez hoje a grande herança que um pai e uma mãe possam deixar aos filhos, eles se prepararem para uma vida autônoma durante muito tempo, eventualmente fazendo uma reserva para que eles possam contratar cuidadores profissionais para eles lá na velhice. Então, a ideia da herança, aquela que existia no passado, esse pacto intergeracional, tácito, porque não era escrito em lugar nenhum, sim, mas esse pacto geracional precisa ser repensado. Então, aquela ideia de deixar herança que é muito forte nas gerações passadas, hoje talvez elas precisam pensar que a maior herança que eu posso deixar é permanecer uma pessoa agradável, uma pessoa com saúde, certo? Uma pessoa autônoma financeiramente. Essa é a grande herança para o futuro. Eu acho que já abre aqui portas para reflexão que a gente quer fazer nesse episódio, né? Com essa nova estrutura familiar e social também, você acabou de falar que talvez não faça sentido ainda manter esse tipo de herança. E qual que seria, né, essa outra herança que a gente poderia priorizar nesse caso? Bom, a primeira herança é você ter autonomia na terceira e quarta idade. Isso é muito importante, para que você libere teus filhos para que ele construa a sua própria família. Outra questão importante é que você pense o que vai ser preciso no dia da minha falta. Muitas pessoas têm uma quantidade imensa de imóveis e quando os filhos precisam fazer herança, precisam pagar o ITCMD, então acabam não tendo esse valor lá na frente. Então repensar isso, né? Hoje a gente tem uma estrutura muito interessante que são os planos de previdência fechados, como o caso aqui, ou os planos de previdência abertos, que são muito mais práticos, rápidos, né, do que você ter um processo de herança normal.
Sim, e falando assim, né, resumidamente, quais que são os principais tributos, né, cobrados sobre bens e investimentos de um inventário? Porque já olhando aí para o futuro, poxa, como é que vai ser quando eu me for e a minha família tem que cuidar de tudo isso? O que que elas vão ter que arcar, né? O maior imposto é o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doações, o famoso ITCMD, que ele varia de estado para estado. E possivelmente nós vamos ter aí uma alíquota majorada logo ali na frente. Essa é uma tendência mundial, existem países que você paga até 40%, né, ou até mais, sobre essa transmissão. Depois você tem todas as custas de cartório, eventualmente você vai ter os custos de avaliação, tudo isso que podem pesar bastante. Então, se você puder privilegiar um plano de previdência, parece mais interessante. Legal. Inclusive, falando do inventário, ele é obrigatório? Sim, se você tiver bens. Ele é sempre obrigatório. Existe uma questão que você pode fazer hoje o inventário em cartório. Se você não tiver nenhum litígio, se for tudo consensual, você vai ter, então, você tem essa possibilidade de fazer o inventário em cartório, que é muito mais barato. Agora, se existirem litígios, se existirem problemas, aí você vai precisar, eventualmente, contratar um advogado, né? Eventualmente cada parte contrata. Isso pode só com advogados comprometer às vezes mais do que 20% de todo o patrimônio. Um fato é que a mudança da nossa estrutura social, hoje é cada vez mais comum que existam filhos de diferentes casamentos, né? Infelizmente as pessoas ainda quando vão morar juntos ou vão casar não fazem lá a coisa correta, não fazem um casamento com separação total de bens ou não explicitam isso. Então é muito importante, né, a gente tentar evitar, se você tem lá questões sucessórias, que você comece a falar com a tua família, que você comece a se preparar um tempo antes. Bom, e voltando aqui, a gente falou sobre essa questão tributária, você comentou que é uma tendência mundial, né, essa mudança, e no Brasil já existem vários debates sobre essas possíveis mudanças. O que a gente pode esperar para o futuro dessas tributações, falando a nível Brasil, né? Bom, projetar o futuro nem sempre é fácil, né, mas eu acho que a tendência de nós termos impostos sobre a herança cada vez mais forte. Estou falando isso para, sei lá, 10, 15 anos para frente. Sim. Muitas pessoas já falam, do governo A, do governo B. Eu estou falando isso olhando para o que acontece lá fora, né, e achando que essa é uma tendência que pode vir aumentos significativos dos impostos de transmissão de causa-mortes. Inclusive, para quem está começando, né, a pensar no planejamento sucessório, quais que seriam alternativas interessantes para ele, levando em conta evitar esse tipo de questão financeira, também conflitos familiares que podem surgir? Bom, quando você fala em conflitos familiares, quanto mais for conversado isso, mais fácil é lá na frente, que as pessoas tomem. Hoje existe uma panaceia e muitas pessoas vendendo isso no mercado, eventualmente com interesse próprio, das chamadas holding familiares. Muitas pessoas falam isso e quando eu vou olhar, quando eu analiso casos, são pouquíssimos que efetivamente é recomendável você fazer uma holding familiar. Muitas pessoas pensam, vou fazer uma holding familiar e vou deixar aquele herdeiro lá de fora, vai dar problema, vai se judicializar e vai ser ainda pior. Eu acho que a grande alternativa é você pensar em fazer um plano de previdência privada que você já consegue, se você respeitar a chamada legítima, você já consegue fazer essa transmissão de forma muito rápida após o falecimento da pessoa. Outra coisa muito importante é a gente entender que para uma boa sucessão é fundamental você ter uma vida organizada, e muitas pessoas não têm. Muitas pessoas eventualmente vão morar junto, certo? Não fazem um contrato de união estável, com separação total ou parcial, eventualmente até comunhão total. Então você pensar antes como que vai ser feita essa transmissão dos seus bens. Tem muita gente que pensar em morrer dá azar, tá? Eu acho que dá azar é você não pensar no futuro, certo? Então você se programar em vida para como que você quer fazer isso, quais são as prioridades que você tem em caso da tua falta.
Legal, eu acho que isso chega a ser até uma demonstração de carinho pela sua família, né? Tentar descomplicar o máximo possível. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, é você fazer um casamento com separação total de bens. Tem pessoas que dizem, isso aqui é mesquinharia. Não, ou diz assim, eu casei para viver para todo sempre. Se você tem um casal casado com separação total de bens e um dos cônjuges vem a faltar, apenas aquela parte vai para o inventário. E o cônjuge sobrevivente continua sendo herdeiro da meia-ação. Só que facilita muito, você não bloqueia. Eu conheço vários casos de repente você tem lá um cônjuge que vive muito bem, de repente vai para inventário, tem um inventário litigioso e o cônjuge sobrevivente passa por dificuldades muito grandes. Então, até o casamento é importante você pensar para a herança. Isso é bem comum, inclusive. E você falou também um pouco sobre a questão da previdência complementar, né? Como que ela pode ser uma aliada da família nesse momento tão delicado? Explica um pouco melhor como é que funciona, né? Porque se você tiver um inventário não litigioso, certo? A transmissão é muito rápida, questão de 30 dias você determina, eu quero que fique tanto para minha esposa, tanto para os filhos, eventualmente até você pode colocar pessoas de fora, você deixar lá um irmão, uma mãe, etc. Você pode fazer isso, desde que você respeite sempre, isso é muito importante, a chamada legítima, que 50% eu preciso deixar para os herdeiros legítimos. Então ela facilita muito, a previdência privada, você imagina, você tem de repente um grande imóvel, você tem 3 filhos para separar, mais o cônjuge sobrevivente, eventualmente você precisa vender aquele bem para que cada parte tenha igual, Sim. Ou se você tem muitos bens, como que eu vou dividir isso, como é que eu vou fazer? Então, os planos de previdência se tornam muito mais simples essa sucessão. Então é importante, mesmo para as pessoas que ganharam muito dinheiro com imóveis, que elas vão lentamente tirando, se desimobilizando e colocando em planos de previdência. Legal, bom, essas dicas. E para a gente finalizar, vamos deixar aqui um conselho que você deixaria para quem ainda acha que a herança de bens é indispensável. Bom, que você se prepare para essa transmissão. Se você acha que é indispensável, se prepare. Não existe bala de prata. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dividem antes os bens e são bastante equinânimes. Mas, de repente, 10 anos depois, o que acontece? Um imóvel lá, um bem, uma parte subiu muito e outra não subiu. Então, você acaba gerando, né, todo um desconforto lá na frente. Então, eu acho que você precisa pensar estrategicamente. Se você tem muitos bens, talvez seja interessante você já consultar um planejador financeiro ou, eventualmente, um escritório de advocacia para você deixar as coisas o mais redondo possível. E voltando à questão anterior, eu acho que os planos de previdência são a melhor forma de você transmitir patrimônio. Bom, acho que depois dessa aula fica uma boa reflexão sobre a visão que a gente ainda tem sobre herança e como ela pode ser repensada nos tempos atuais. Para quem acompanhou a gente até aqui, siga a Elos nas redes sociais, @elosprevidência, e acompanhe nossos outros conteúdos de educação financeira. Lembrando que o Elos Entre Nós é o podcast sobre educação financeira e demais conteúdos que vão te ajudar a construir um futuro melhor. Até a próxima!